Certas traições, meu bem, não destroem só um casamento. Elas destroem quem a gente pensava que era. Meu marido, minha filha de coração e a melhor amiga dela. Os três juntos, na minha própria cama, bem quando eu deveria estar longe de casa. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Helena e hoje completo 78 anos. Se você está assistindo a esse vídeo, talvez esteja passando por alguma barra na vida ou só queira ouvir a história de uma senhora que já viveu de tudo um pouco. Antes de começar meu relato, queria pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e me contar aí nos comentários de onde você está me vendo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras chegam em tantos cantinhos diferentes. A história que vou contar hoje não é fácil para mim. Mesmo depois de tantos anos, ainda sinto um aperto no peito quando lembro. Mas dizem que compartilhar nossas dores ajuda a curar, não é mesmo? E se minha experiência puder ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, já terá valido a pena. Eu morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, sabe? Daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Onde a fofoca corre mais rápido que enchente. Meu marido, o Roberto, era o dono da única farmácia da cidade. Um homem respeitado, boa pinta, sempre de jaleco branco impecável. Eu trabalhava na biblioteca municipal, no meio dos livros, ajudando a molecada com os trabalhos da escola. Éramos o que se podia chamar de uma família de classe média, direitinha, sabe? Nossa filha, a Júlia, não era nossa filha de sangue, mas do coração. A gente pegou ela com 6 aninhos, quando a mãe dela, uma prima distante do Roberto, morreu num acidente de carro. O pai tinha sumido no mundo, nem registrou a menina. Lembro do dia em que ela chegou lá em casa, com aqueles olhinhos assustados, agarrada numa boneca de pano toda surrada. O Roberto se ajoelhou na frente dela e disse: "A partir de hoje, você é nossa filha e a gente vai cuidar de você para sempre." A menina sorriu, pela primeira vez desde que chegou, e meu coração se encheu de um amor que nem sei explicar. Nos primeiros anos, a Júlia tinha um ciúme danado do pai. Nossa, não deixava eu chegar perto dele. Se o Roberto me abraçava, ela vinha correndo e se enfiava no meio. Se a gente estava conversando, ela interrompia. Na época, achei bonitinho. É natural, pensei. Coitadinha, perdeu a mãe, tem medo de perder o pai também. Até comentei com a minha mãe, e ela disse que isso passava com o tempo, que era só dar um colinho e segurança para a menina. E foi o que a gente fez. A Ju foi crescendo, virando uma moça bonita, de olhos claros, cabelo castanho. Tinha um jeitinho tímido, falava pouco, principalmente comigo. Com o Roberto era diferente. Quando ele chegava, os olhos dela brilhavam. Mas, quando ela entrou na adolescência, notei uma mudança. Ela passou a evitar ficar sozinha com ele. Parecia sem graça perto dele. Às vezes, eu pegava ele olhando para ela de um jeito diferente. Na época, não entendi o que estava rolando. Achei que fosse coisa da idade mesmo, sabe? Aquela fase difícil que os filhos se afastam um pouco. Foi mais ou menos nessa época que a Carla entrou nas nossas vidas. A Carla era colega da Júlia na escola, uma moça bonita, pra frente, sempre bem arrumada. Ao contrário da nossa filha, que era mais na dela, a Carla falava pelos cotovelos, ria alto, chamava atenção por onde passava. No começo, achei ótimo que a Júlia tivesse uma amiga assim. Pensei que ia ajudar ela a se soltar mais. A Carla começou a frequentar nossa casa direto. Aos poucos, virou figura carimbada nos finais de semana. Ela dizia que o pai bebia muito e ficava agressivo, que a mãe não fazia nada para defender ela. Contava umas histórias de briga em casa, de como o pai quebrava tudo quando estava bêbado, que me deixavam de coração partido. Então, quando ela pedia para dormir lá em casa em alguns finais de semana, principalmente nos domingos que eu ia visitar minha mãe idosa para o nosso tradicional cafezinho da tarde, eu não via problema nenhum. O Roberto sempre se mostrava muito prestativo com as meninas. "Deixa que eu levo vocês para a escola", dizia ele, mesmo que isso significasse chegar atrasado na farmácia. É perigoso 2 moças andando sozinhas por aí. Eu achava bonito aquele cuidado dele. Que boba eu fui, meu Deus, quando penso em todos os sinais que ignorei. Vocês sabem, a vida numa cidade pequena tem uma rotina. As pessoas fazem as mesmas coisas, nos mesmos dias, nas mesmas horas. Eu ia para a biblioteca toda manhã, o Roberto para a farmácia, a Júlia e a Carla para a escola. Aos domingos, eu visitava minha mãe para o nosso café da tarde. Era assim que as coisas funcionavam na nossa família. Simples, previsível, seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava.
Minha mãe morava do outro lado da cidade, numa casinha pequena, mas um brinco. Ela era viúva há muitos anos, vivia sozinha, mas era uma mulher forte, independente. O café de domingo era nossa tradição. Eu chegava depois do almoço, lá pelas 2 da tarde, e geralmente ficava até depois do jantar. A gente botava o papo em dia, às vezes jogava um carteado, ouvia o radinho de pilha. Era um momento só nosso, de mãe e filha. Foi num desses domingos que tudo mudou, um dia que parecia igual a todos os outros, mas que se tornaria um divisor de águas na minha vida. Era outono, lembro bem. As folhas secas faziam barulho debaixo dos meus pés enquanto eu caminhava para a casa da mamãe. O Roberto tinha dito que talvez fosse jogar uma partida de dominó com os amigos, como costumava fazer. A Júlia falou que ela e a Carla talvez fossem ao cinema. Tinha um filme novo em cartaz. Tudo parecia normal. Cheguei na casa da mamãe como sempre. Ela tinha preparado um bolo de fubá, meu favorito. A gente comeu, tomou um cafezinho, conversou. Mas, de repente, comecei a sentir uma dor de cabeça terrível, daquelas que parece que vai rachar o crânio. Nunca tinha sentido nada igual. Era como se algo estivesse me avisando que alguma coisa não estava certa. Minha mãe insistiu para eu ficar. Disse que ia preparar um chá de erva cidreira, que sempre me fazia bem, mas a dor estava insuportável. Resolvi voltar para casa mais cedo, coisa que eu nunca fazia. Vou deitar um pouco, amanhã a gente se fala, disse para ela. Minha mãe me olhou preocupada, mas não insistiu. Enquanto eu andava pelas ruas tranquilas daquele domingo de outono, fui pensando que talvez a casa estivesse vazia. O Roberto com os amigos, as meninas no cinema. Eu podia tomar um banho quente, deitar um pouco, quem sabe a dor de cabeça passava. Quando cheguei perto de casa, notei que as janelas estavam fechadas, as cortinas corridas, mas tinha luz lá dentro. Achei estranho. Aquela hora do domingo, a casa geralmente estava vazia. Talvez alguém tenha desistido dos planos e ficado em casa, pensei. Ao me aproximar mais, ouvi sons. Sons que uma mulher casada reconhece. Meu coração disparou. Meu primeiro pensamento foi que o Roberto estava com outra mulher na nossa casa, na nossa cama. Fiquei paralisada por um instante, sem saber o que fazer. Poderia entrar gritando, fazer um escândalo, mas algo me disse para ter calma. Em vez de ir pela porta da frente, dei a volta na casa até o nosso quarto. A janela estava fechada, mas as cortinas não estavam completamente fechadas. Tinha uma frestinha. Me aproximei em silêncio e olhei. O que eu vi naquele momento? O que eu vi naquele momento destruiu tudo o que eu acreditava sobre minha vida, minha família, meu casamento. Na nossa cama estavam o Roberto, a Júlia e a Carla. Os três juntos, numa cena que não consigo nem descrever direito. E o pior, a Júlia estava com aquela câmera Kodak que tinha ganhado de aniversário, fotografando o marido com a Carla em posições. Meu Deus, como dói lembrar disso. Fiquei petrificada, olhando pela fresta da janela, sem conseguir me mover. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Não sei quanto tempo fiquei ali, segundos ou minutos, mas pareceu uma eternidade. Nenhum deles percebeu minha presença. Estavam tão entretidos no que faziam. Quando finalmente consegui me afastar da janela, minhas pernas estavam bambas. Senti um enjoo, a dor de cabeça piorou, achei que ia desmaiar ali mesmo. Mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez instinto de sobrevivência, me fez andar. Saí andando sem rumo pelas ruas da cidade, tentando processar o que tinha acabado de ver. Minha mente era um turbilhão. Como isso pôde acontecer? Como eu não percebi antes? Quantas vezes isso já tinha acontecido? Desde quando? Será que começou quando a Júlia ainda era menor de idade? Meu Deus! E se começou quando ela era criança? A ideia me dava ainda mais enjoo. Pensei em todas as vezes que o Roberto insistiu para levar as meninas na escola, em todas as vezes que a Carla dormiu lá em casa quando eu estava fora, no jeito como a Júlia mudou na adolescência. Caminhei por horas, chorei até não ter mais lágrimas. Sentei num banco da praça, longe de onde as pessoas costumavam passar no domingo, e fiquei olhando o céu escurecer. Precisava decidir o que fazer. Meu primeiro impulso foi ir embora, pegar o primeiro ônibus para qualquer lugar, começar uma vida nova longe daquela traição. Mas algo dentro de mim se recusava a fugir. Por que eu deveria sair da minha casa? Por que eu deveria ser a expulsa? Não, eu não ia embora. Eles é que deveriam sair. Quando finalmente voltei para casa já era noite. Consegui compor meu rosto, disfarçar que tinha chorado. Entrei como se nada tivesse acontecido.
O Roberto estava na sala, vendo televisão. As meninas estavam na mesa da cozinha, fazendo alguma lição de casa. Todos me olharam quando entrei. Helena, você voltou cedo, disse o Roberto, parecendo genuinamente surpreso. Tava com dor de cabeça, respondi, mantendo a voz firme. Vou deitar um pouco. Fui pro quarto, aquele mesmo quarto onde horas antes. Não conseguia nem pensar nisso. Troquei os lençóis da cama imediatamente. Joguei os outros no cesto de roupa suja com nojo. Tomei um banho quente, tentando lavar a sujeira que sentia na alma, mas sabia que aquela mancha jamais sairia. Naquela noite, fingi dormir. O Roberto se deitou do meu lado como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído nossa família horas antes. Ele até tentou me tocar, mas me esquivei, dizendo que ainda estava com dor de cabeça. Não consegui pregar o olho. Fiquei olhando para o teto, planejando o que faria a seguir. Sabia que precisava de provas. Minha palavra contra a deles não seria suficiente numa cidade pequena como a nossa. O Roberto era respeitado, as pessoas iam duvidar de mim, dizer que eu estava louca, imaginando coisas. Precisava daquelas fotografias que a Júlia tirou. Nos dias que se seguiram, mantive uma aparência de normalidade. Ia trabalhar na biblioteca, voltava para casa, fazia o jantar, conversava sobre banalidades. Por dentro, eu estava morta. Mas os observava, estudava seus movimentos, tentava descobrir onde a Júlia guardava as fotografias. Como eu disse antes, nos dias que se seguiram àquela terrível descoberta, vivi como uma atriz. Por fora, era a mesma Helena de sempre, a esposa dedicada, a mãe carinhosa, a bibliotecária prestativa. Por dentro, havia apenas um vazio gelado. Era como se a Helena verdadeira tivesse morrido naquela tarde de domingo, ao olhar pela janela do quarto. Uma semana se passou assim. Eu sorria quando necessário, preparava o cafezinho toda manhã, perguntava como tinha sido o dia de cada um no jantar. O Roberto não notou nada diferente. Os homens raramente notam, não é mesmo? Ele continuava chegando da farmácia, pedindo seu café, contando as fofocas da cidade. Às vezes me dava um beijinho na testa antes de dormir, como se fosse o marido mais dedicado do mundo. Cada toque dele me causava repulsa, mas eu disfarçava. A Júlia e a Carla também não perceberam nada. Continuavam suas vidas normalmente. A Carla até dormiu em casa de novo no final daquela semana. Papai tá bebendo muito de novo, ela disse, com aquela carinha de coitada que agora eu sabia ser pura mentira. Tive que sorrir e dizer: fique à vontade, querida. Nossa casa é sua casa. Custou-me cada palavra. Durante aquela semana, observei atentamente os hábitos da Júlia. Ela guardava a câmera Kodak numa gaveta da escrivaninha. Várias vezes a peguei escrevendo num diário que escondia embaixo do colchão. Também notei que sempre trancava o quarto quando saía, usando uma chavinha que carregava num cordão junto com uma medalhinha de Nossa Senhora que tinha ganhado na primeira comunhão. Era como se tivesse algo valioso para esconder. E tinha. Precisava descobrir onde estavam aquelas fotografias. Tinha certeza de que não as revelaram na nossa cidade. Todo mundo conhecia todo mundo, e se a filha do dono da farmácia aparecesse com fotos daquele tipo, a notícia se espalharia em minutos. Provavelmente, ela as revelara na cidade vizinha, onde ninguém a conhecia. A oportunidade surgiu numa quinta-feira. A Júlia mencionou durante o jantar que haveria uma excursão da escola no dia seguinte para visitar um museu na capital. Sairiam cedo e só voltariam à noite. O Roberto comentou que teria uma reunião com representantes de um laboratório e também passaria o dia fora. Seria minha chance. Naquela noite mal consegui dormir, pensando no que faria. Parte de mim queria apenas pegar as malas e ir embora, sem olhar para trás. Outra parte queria confrontá-los, gritar, expor toda aquela podridão. Mas uma terceira parte, uma parte que eu nem sabia que existia dentro de mim, queria vingança. Uma vingança calculada, fria, que os marcasse para sempre, assim como eles me marcaram. Na manhã seguinte, me despedi de todos normalmente. Boa viagem, filha. Aproveite o museu. Boa sorte na reunião, querido. Sorrisos, beijos na bochecha, acenos de despedida. Esperei 1 hora depois que todos saíram para ter certeza de que ninguém voltaria por ter esquecido algo. Então comecei minha busca. Primeiro tentei abrir a porta do quarto da Júlia, trancada, como eu esperava. Lembrei que tínhamos uma cópia da chave guardada na gaveta da cozinha, para emergências. Encontrei-a e abri a porta. O quarto estava arrumado, a cama feita. Na escrivaninha, livros da escola empilhados organizadamente. Abri todas as gavetas, uma por uma.
Encontrei a câmera Kodak, como já sabia, mas nenhuma fotografia. Procurei no guarda-roupa, entre as roupas, nas caixas de sapatos. Nada. Olhei embaixo do colchão e encontrei o diário, mas hesitei em ler. Lô. Aquilo parecia um limite que eu ainda não estava pronta para cruzar. Comecei a ficar frustrada. Onde estariam aquelas fotografias? Sentei na cama, olhando ao redor, tentando pensar como uma adolescente que quer esconder algo proibido. Foi então que notei. O assoalho de madeira do quarto tinha uma tábua ligeiramente mais curta que as outras, quase imperceptível embaixo da cama. Abaixei-me para olhar melhor e percebi que a tábua estava solta. Com o coração disparado, puxei a tábua para cima. E ali estava. Um esconderijo perfeito. Dentro dele, uma caixinha de metal, daquelas de guardar joias. Abri com mãos trêmulas. Dentro, havia várias fotografias e uma caderneta. Quando vi aquelas imagens, senti como se tivesse levado um soco no estômago. As fotos confirmavam tudo o que eu tinha visto pela janela naquele domingo. E mais. Muito mais. Havia dezenas delas, tiradas em diferentes ocasiões. Algumas apenas do Roberto com a Carla, outras dos três juntos. Outras ainda. Não consigo nem descrever. O pior era ver os rostos deles, sorridentes, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Como se não estivessem destruindo uma família, traindo a confiança de uma esposa e mãe. Com mãos trêmulas, abri a caderneta. Era uma espécie de diário, mas diferente daquele que a Júlia guardava embaixo do colchão. Este era especificamente sobre aquilo. Havia datas, locais, descrições. Meu Deus, aquilo estava acontecendo há mais de um ano, sempre quando eu estava fora, principalmente nos domingos do café com minha mãe. Às vezes, quando eu ia ao mercado ou visitava uma amiga doente, eles planejavam tudo, esperavam eu sair. E então, senti uma náusea subir pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Depois, lavei o rosto com água fria, tentando recuperar o controle. Precisava pensar claramente. Precisava de um plano. Voltei ao quarto da Júlia. Peguei todas as fotografias e a caderneta. Coloquei tudo na minha bolsa. Recoloquei a tábua no lugar. Arrumei a cama que tinha desarrumado durante a busca. Tranquei a porta e devolvi a chave à gaveta da cozinha. Não havia sinal de que eu estivera ali. Passei o resto do dia sentada à mesa da cozinha, olhando para aquelas provas da minha desgraça, tentando decidir o que fazer com elas. Poderia queimá-las, destruir a evidência daquela aberração, fingir que nunca tinha visto nada. Poderia mostrar ao Roberto, confrontá-lo, exigir explicações. Poderia mostrar a uma amiga, pedir conselho. Mas nenhuma dessas opções parecia suficiente. A dor que eu sentia era grande demais para ser apagada tão facilmente. A traição era grave demais para ser varrida para debaixo do tapete. E além disso havia o ódio. Um ódio que eu nunca tinha sentido antes, que fervia dentro de mim como lava, exigindo ser liberado. Foi então que me lembrei. Nosso aniversário de casamento estava chegando. 25 anos de casamento. Bodas de prata. Era costume na cidade celebrar datas como essa. Os casais geralmente faziam uma festinha, convidavam familiares, amigos próximos, vizinhos. Era uma forma de reafirmar os votos, celebrar a união duradoura. Um sorriso amargo se formou em meus lábios. Seria perfeito. A celebração de um casamento que, na verdade, era uma farsa. A exibição pública de uma união que, nos bastidores, era podre até o caroço. Sim, eu faria uma festa de aniversário de casamento. E seria uma festa que ninguém jamais esqueceria. Naquela mesma tarde, fui até a cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Entrei numa gráfica e mandei fazer cópias das fotografias mais comprometedoras. Não todas. Algumas eram perturbadoras demais até para mim, mas o suficiente para mostrar claramente o que estava acontecendo. Pedi que as cópias fossem feitas em papel de qualidade, nítidas, inconfundíveis. O homem da gráfica me olhou de forma estranha, mas não disse nada. Paguei em dinheiro e pedi que estivessem prontas em uma semana. No caminho de volta para casa, comecei a planejar cada detalhe da festa. Quem convidaria, o que serviria, como decoraria a casa. E, mais importante, como e quando usaria as fotografias. Precisava ser um momento de impacto máximo, algo que expusesse os três da forma mais humilhante possível. Decidi que convidaria os familiares mais próximos. Minha mãe, claro, o irmão mais velho do Roberto e sua esposa, que moravam na mesma cidade. Minha irmã e seu marido, que viriam da capital.
alguns primos. Também convidaria vizinhos e amigos chegados. O casal de idosos que morava ao lado e sabia tudo o que acontecia na rua. A senhora da padaria, que era a maior fofoqueira da cidade. Alguns colegas do Roberto da farmácia, o diretor da escola onde a Júlia estudava. 2 ou 3 amigas minhas da biblioteca. E, é claro, a Carla e seus pais. Quando o Roberto e a Júlia voltaram para casa naquela noite, dei a grande notícia. Estava pensando em fazer uma pequena celebração para nosso aniversário de casamento. Nada muito grande, apenas um jantar para a família e amigos próximos. O que acham? O Roberto pareceu genuinamente surpreso e satisfeito. Que ótima ideia, Helena. 25 anos merecem uma comemoração especial. A Júlia parecia menos entusiasmada, mas concordou. Legal, mãe. Posso convidar a Carla? Tive que me controlar para não deixar o ódio transparecer em minha voz. Claro, filha. A Carla é praticamente da família, não é mesmo? Nos dias seguintes, comecei os preparativos. Enviei convites escritos à mão. Encomendei um bolo na melhor confeitaria da cidade. Planejei o cardápio. Tudo deveria parecer perfeito. A imagem da felicidade conjugal. E por trás dessa fachada, preparava minha vingança. Uma semana depois, voltei à gráfica na cidade vizinha e peguei as cópias das fotografias. Eram perfeitas, nítidas, inconfundíveis. Comprei envelopes bonitos, daqueles de papel fino, quase transparente. Coloquei uma foto em cada envelope, sem identificação, sem mensagem. Apenas a imagem crua da traição. No dia anterior à festa, preparei a casa como se fosse receber a realeza. Limpei cada canto, poli cada superfície, arrumei flores frescas em todos os cômodos. Assei um frango, fiz uma travessa de macarrão, preparei saladas variadas. Tudo deveria parecer normal. Perfeito até. Na manhã do grande dia, acordei cedo. O Roberto ainda dormia profundamente ao meu lado, roncando levemente. Olhei para ele e senti uma mistura de ódio e pena. Este homem, com quem compartilhei metade da minha vida, com quem criei uma filha, era um estranho para mim agora. Um estranho que havia me traído da pior forma possível. Esta noite, pensei, tudo mudará. Esta noite a verdade virá à tona. E então veremos quem vai sorrir no final. O dia da festa amanheceu ensolarado, como se o próprio céu estivesse zombando da tempestade que se formava dentro de mim. Levantei cedo, antes do Roberto, e comecei os preparativos finais. Verifiquei o frango assado que havia preparado na véspera. Arrumei a mesa da sala com nossa melhor toalha, aquela de linho branco bordado que ganhei de presente de casamento da minha mãe. Coloquei as flores em jarros de cristal, organizei as cadeiras extras que havíamos emprestado dos vizinhos. Tudo deveria parecer perfeito. Os envelopes com as fotografias estavam guardados numa caixa de sapatos no alto do meu armário, escondidos embaixo de um cobertor velho. Ninguém mexia ali. Aquela caixa era meu segredo, minha arma, minha salvação. O Roberto acordou por volta das 9. Entrou na cozinha esfregando os olhos. Sorriu ao me ver preparando o café. Bom dia, querida. Precisa de ajuda com alguma coisa para hoje à noite? Como ele conseguia? Como conseguia olhar nos meus olhos, sorrir, agir como o marido perfeito, depois de tudo que tinha feito? Engoli o nojo e sorri de volta. Não se preocupe, está tudo sob controle. Mas você poderia buscar o bolo na confeitaria 5, se não for incômodo. Claro, sem problema, respondeu, pegando uma xícara de café. 25 anos, hein? Quem diria que chegaríamos até aqui? Ele parecia genuinamente nostálgico, como se nosso casamento fosse algo a ser celebrado. Não a farsa que eu agora sabia que era. Quem diria? Murmurei, virando-me para o fogão para que ele não visse a amargura em meu rosto. A Júlia apareceu pouco depois, ainda de pijama. Mãe, posso usar o vestido azul novo hoje à noite? Aquela voz doce, aquela carinha de menina inocente. Olhei para ela e por um instante vi a criança de 6 anos que chegou em nossa casa, assustada, segurando uma boneca surrada. Onde estava aquela menina agora? O que havia acontecido com ela? Um nó se formou em minha garganta, mas consegui responder com naturalidade. Claro, filha, vai ficar linda nele. O dia passou num borrão de atividades. Terminei as saladas, arrumei a sobremesa na geladeira, varri a varanda uma última vez. À medida que a tarde avançava, meu coração batia cada vez mais forte. Não havia volta agora. O plano estava em movimento. O Roberto saiu para buscar o bolo como prometido.
A Júlia se trancou no quarto para se arrumar, provavelmente falando com a Carla pelo telefone, combinando detalhes para a noite. Aproveitei a casa vazia para colocar meu plano em ação. Subi no banquinho da cozinha e peguei a caixa de sapatos do alto do armário. Abria e tirei os envelopes com as fotografias. 20 no total. Um para cada convidado-chave. Não para todos. Algumas pessoas seriam poupadas, como minha mãe idosa. Mas o suficiente para garantir que a notícia se espalhasse pela cidade inteira em questão de horas. Escondi os envelopes na gaveta da cristaleira da sala de jantar, onde guardávamos os talheres de prata que só usávamos em ocasiões especiais. Seriam a sobremesa especial da noite. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Primeiro minha mãe, sempre pontual, trazendo um pequeno embrulho nas mãos, provavelmente alguma lembrancinha para o aniversário. Depois os vizinhos, o casal de idosos que sabia tudo sobre todos na rua. Logo a casa estava cheia. O irmão do Roberto e sua esposa, minha irmã e seu marido, alguns colegas do Roberto da farmácia, minhas amigas da biblioteca, o diretor da escola da Júlia. A Carla chegou com os pais, um casal de aparência simples e um tanto desconfortável no meio daquela pequena celebração. O pai dela não parecia nem de longe o alcoólatra violento que a filha descrevia. Era um homem calado, de olhos tristes, que segurava o chapéu nas mãos como se não soubesse bem o que fazer com ele. A mãe era uma mulher magra, de sorriso nervoso, que agradeceu efusivamente pelo convite. É muita gentileza sua nos incluir numa celebração tão íntima, Dona Helena. Sorri em resposta, pensando no quão íntima aquela celebração realmente era, sem que eles soubessem. A noite começou tranquilamente. Servia aperitivos na sala, as pessoas conversavam em pequenos grupos, música suave tocava no rádio. O Roberto estava radiante, circulando entre os convidados com uma taça de vinho na mão, recebendo congratulações pelo aniversário de casamento. De vez em quando me lançava olhares carinhosos do outro lado da sala, como se estivéssemos compartilhando um segredo doce, não amargo. A Júlia e a Carla estavam num canto, cochichando e rindo baixinho, como adolescentes costumam fazer. O vestido azul realmente caía bem na Júlia, realçava seus olhos claros. A Carla usava algo vermelho, chamativo demais para pouca ocasião, mas que combinava com sua personalidade extravagante. Vê-las juntas tão à vontade, sabendo o que eu sabia, fazia meu estômago revirar. Quando todos já estavam presentes, convidei-os a se sentar à mesa para o jantar. Havia organizado os lugares estrategicamente. O Roberto na cabeceira, eu na outra ponta, a Júlia e a Carla juntas de um lado, e os convidados-chave, aqueles que receberiam os envelopes, distribuídos uniformemente. O jantar transcorreu numa atmosfera agradável. As pessoas elogiaram a comida, conversaram sobre amenidades, riram de piadas inócuas. Ninguém percebeu a tempestade que se formava dentro de mim a cada minuto que passava, a cada olhar trocado entre o Roberto e as meninas do outro lado da mesa. Depois que todos terminaram de comer, era a hora da sobremesa e dos brindes. O momento que eu esperava. Levantei-me e pedi a atenção de todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial para nossa família. 25 anos de casamento não é pouca coisa, não é mesmo? Houve murmúrios de concordância e alguns aplausos. O Roberto e eu construímos uma vida juntos. Criamos uma filha, enfrentamos alegrias e tristezas, e agora quero propor um brinde. Levantei minha taça e todos me imitaram. A família, disse, olhando diretamente para o Roberto, e a verdade que sempre vem à tona. Algo no meu tom deve ter alertado o Roberto, porque ele franziu ligeiramente a testa, mas logo recuperou o sorriso. A família e a verdade repetiu erguendo sua taça. Todos beberam. Então, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, continuei. E agora tenho uma surpresa especial para alguns de vocês. Dirigi-me à cristaleira e tirei os envelopes da gaveta. Voltei à mesa e comecei a distribuí-los. Este é para você, Antônio, disse, entregando um envelope ao irmão do Roberto. Este para a senhora, Dona Helena, continuei, dando outro à fofoqueira da padaria. E assim por diante, até que todos os envelopes estivessem distribuídos. O Roberto me olhava confuso. A Júlia parecia intrigada. A Carla sorria, provavelmente achando que eram lembrancinhas da festa. Podem abrir, disse, voltando ao meu lugar na cabeceira da mesa. É uma recordação especial da nossa família. O que aconteceu a seguir ficará para sempre gravado na minha memória.
os rostos passando da curiosidade para o choque, da incredulidade para o horror. Os suspiros abafados, as exclamações de surpresa, os olhares que iam das fotografias para o Roberto, para a Júlia, para a Carla e de volta para as fotografias. Antônio, o irmão do Roberto, foi o primeiro a reagir. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Que diabos é isso, Roberto? Trovejou, jogando a fotografia na mesa. O Roberto, que não tinha recebido nenhum envelope, parecia confuso. Do que você está falando? Mas então outras pessoas começaram a mostrar as fotografias, a fazer perguntas, a apontar dedos. A confusão se instalou. A Júlia ficou pálida como um fantasma. A Carla começou a chorar. Os pais dela se levantaram. O pai pegando uma das fotografias que alguém havia jogado na mesa, os olhos arregalados de horror. O Roberto finalmente entendeu o que estava acontecendo. Olhou para mim do outro lado da mesa, o rosto uma máscara de pavor. Helena, o que você fez? Levantei-me calmamente, a sala agora em completo silêncio, todos os olhares voltados para mim. Eu? Eu não fiz nada, Roberto. Apenas mostrei a verdade. A verdade sobre o homem com quem me casei. A verdade sobre o que acontecia na minha própria casa, debaixo do meu nariz. Então, tirei da bolsa, que estava pendurada na cadeira, a caderneta que encontrara junto com as fotografias. Abri e comecei a ler, em voz alta, algumas das entradas. Datas, horários, descrições explícitas do que os três faziam quando eu não estava em casa. A voz da Júlia, escrevendo sobre seu próprio pai adotivo de uma forma que nenhuma filha deveria escrever. O caos se instalou. Pessoas gritando, chorando, acusando. Os pais da Carla arrastando a filha para fora da casa. O pai ameaçando chamar a polícia. Minha mãe desmaiando, sendo socorrida por minha irmã. O diretor da escola olhando para a Júlia como se nunca a tivesse visto antes. Os vizinhos boquiabertos já imaginando como espalhariam aquela história por toda a cidade no dia seguinte. E no meio de tudo isso, o Roberto, meu marido de 25 anos, o pai dedicado, o farmacêutico respeitado, de pé, no centro da sala, olhando ao redor como um animal acuado, sem ter para onde fugir, sem ter como negar o inegável. As provas estavam ali, nas mãos de todos, sendo passadas de pessoa para pessoa, comentadas, julgadas. Como você pôde? Ele finalmente conseguiu dizer, olhando para mim com uma mistura de raiva e desespero. Como você pôde fazer isso conosco? Aproximei-me dele, sentindo uma calma surpreendente. Não, Roberto. Como você pôde fazer isso conosco? Com nossa família? Com a menina que criamos como filha? A festa terminou como esperado, em desastre absoluto. As pessoas foram saindo aos poucos, algumas me lançando olhares de pena, outras de reprovação, como se eu fosse a culpada por expor aquela aberração e não eles por cometer, lá. Minha mãe foi levada para casa por minha irmã, ainda abalada pelo choque. Os pais da Carla partiram jurando que nunca mais a filha pisaria na nossa casa e que tomariam providências legais, embora não tenha ficado claro contra quem. Quando todos se foram, restamos apenas nós três na sala desarrumada, eu, o Roberto e a Júlia. O silêncio era pesado, quase palpável. A Júlia chorava silenciosamente num canto do sofá, encolhida como a menina assustada que um dia acolhemos. O Roberto estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, derrotado. Quero vocês dois fora desta casa até amanhã, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Esta casa pertencia aos meus pais, veio para mim como herança. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Helena, por favor, o Roberto tentou argumentar, a voz embargada. Podemos conversar sobre isso. Podemos buscar ajuda. Terapia. Não há nada para conversar, cortei, sentindo o ódio borbulhar novamente. Acabou, Roberto. O que vocês fizeram não tem perdão, não tem volta. Quero o divórcio e quero vocês longe da minha vista. Ele pareceu murchar diante das minhas palavras. A Júlia soluçou mais alto. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia o que estava fazendo. Olhei para ela, sentindo uma dor profunda no peito. Em algum lugar, sob toda aquela raiva e decepção, ainda existia amor por aquela menina que criei. Mas estava enterrado fundo demais para ser alcançado agora. Tarde demais para arrependimentos, Júlia. Vocês tiveram tempo suficiente para pensar no que estavam fazendo. Agora vão arrumar suas coisas. Quero vocês fora daqui até o amanhecer. E assim foi. Naquela mesma noite, o Roberto e a Júlia arrumaram algumas malas e saíram da casa. Ele foi para a casa do irmão, que o recebeu relutantemente. Ela foi para a casa de uma tia distante em outra cidade.
Fiquei sozinha na casa vazia, sentada na poltrona da sala, olhando para os restos da festa. Pratos sujos, taças meio vazias, guardanapos amassados. Os destroços de uma vida que pensei ter construído com solidez. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela jovem Helena, que se casou cheia de sonhos. Chorei pela mãe, que acreditou estar criando uma filha com amor e valores. Chorei pela mulher de meia idade, que descobriu que tudo era uma mentira. Mas quando o sol nasceu, enxuguei as lágrimas e prometi a mim mesma que aquele seria o começo de uma nova vida. Uma vida sem o Roberto, sem a Júlia, sem as mentiras que haviam envenenado nossa família. A notícia, como esperado, espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Em questão de dias, todos sabiam. Os olhares me seguiam quando eu ia à padaria. Os cochichos cessavam quando eu entrava na biblioteca. O Roberto perdeu clientes na farmácia. Quem confiaria remédios a um homem daqueles? E eventualmente teve que vendê-la e mudar-se para longe. A Júlia nunca mais voltou para terminar a escola ali. A Carla e seus pais também se mudaram pouco depois, incapazes de enfrentar a vergonha. E eu? Eu fiquei. Aguentei os olhares, os cochichos, as perguntas veladas. Mantive a cabeça erguida, fiz meu trabalho na biblioteca, cuidei da minha mãe idosa e lentamente reconstruí minha vida, tijolo por tijolo, dia após dia. Meus queridos, no próximo vídeo contarei como foi essa reconstrução, como encontrei forças para seguir em frente e o que aconteceu com cada um dos envolvidos nos anos que se seguiram, incluindo a surpreendente carta que recebi da Júlia muitos anos depois, tentando explicar o inexplicável. Os dias que se seguiram à festa foram nebulosos. Acordava desorientada na cama vazia, por um instante esquecendo o que havia acontecido, para logo em seguida ser atingida pela lembrança como um soco no estômago. A casa, antes cheia de vozes e movimentos, agora parecia imensa e silenciosa demais. Os objetos deixados para trás pelo Roberto e pela Júlia, uma escova de cabelo esquecida, um par de chinelos embaixo da cama, um livro marcado na página 83, eram fantasmas que me assombravam a cada canto. Nas primeiras semanas, mal conseguia sair de casa. A vergonha era paralisante. Numa cidade pequena, todos sabiam o que havia acontecido. A história, como era de se esperar, havia sido distorcida nas bocas alheias, amplificada com detalhes sórdidos, transformada em espetáculo para o entretenimento dos vizinhos. Fui transformada de vítima em vilã por alguns. A esposa amarga que expôs a própria família por vingança, que não teve a dignidade de sofrer em silêncio como tantas outras antes de mim. Minha mãe foi meu porto seguro naqueles primeiros dias. Mesmo abalada pelo choque, ela amava o Roberto como ao filho que nunca teve e adorava a Júlia como neta. Ela veio ficar comigo. Cuidou de mim quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. Helena, ela dizia, enquanto me servia uma xícara de chá na cama. A dor vai passar. Não hoje, não amanhã. Mas um dia você vai acordar e o primeiro pensamento não será sobre eles. Ela estava certa, é claro. Mães geralmente estão. Mas o caminho até lá foi longo e tortuoso. A primeira vez que saí de casa após o incidente foi para ir ao banco. Precisava entender minha situação financeira. O Roberto sempre cuidou das contas, dos investimentos, da parte burocrática de nossas vidas. Eu trabalhava na biblioteca. Tinha meu próprio salário, mas era ele quem administrava tudo. Descobri, para meu horror, que nossa conta conjunta havia sido praticamente esvaziada no dia seguinte à festa. Ele havia sacado quase todo o dinheiro, deixando apenas o suficiente para algumas semanas de despesas básicas. Sentada diante do gerente do banco, um homem jovem que evitava meu olhar, provavelmente já conhecendo toda a história, senti uma raiva diferente nascendo dentro de mim. Não era a raiva explosiva da traição, mas algo mais frio, mais calculado. O Roberto havia me traído não apenas na cama, mas também financeiramente. Tentava me deixar desamparada, talvez esperando que eu implorasse para que ele voltasse, que perdoasse o deslize. Que tipo de conta posso abrir só no meu nome? Perguntei ao gerente, erguendo o queixo. E quais são as opções para uma mulher divorciada se manter financeiramente independente? O rapaz pareceu surpreso com minha determinação. Naquela época, não era comum mulheres da minha idade buscarem independência financeira, especialmente em cidades pequenas. Mas algo havia mudado em mim. A Helena submissa, que aceitava seu papel de esposa e mãe sem questionar, havia morrido naquela noite de aniversário. Em seu lugar,
nascia uma mulher que não confiaria seu destino a mais ninguém. Abri uma conta individual, transferi meu salário para ela e comecei a estudar sobre finanças pessoais. Peguei livros emprestados da biblioteca onde trabalhava, li revistas econômicas, anotei dicas em cadernos. Cada novo conhecimento era uma pequena vitória contra o sistema que tentava me manter dependente. O processo de divórcio foi outro campo de batalha. O Roberto, inicialmente, tentou se reconciliar. Apareceu na porta de casa uma noite, 2 semanas após a festa, visivelmente abatido, implorando para conversarmos. Foi um erro, Helena. Um terrível erro. Podemos superar isso, buscar ajuda, recomeçar. Fechei a porta na cara dele. Não havia volta. Alguns erros são irreparáveis. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Quando percebeu que não haveria reconciliação, o Roberto mudou de tática. Contratou um advogado agressivo, tentou reivindicar parte da casa, que era a herança dos meus pais, questionou minha capacidade mental após o escândalo público que causei. Foi uma batalha legal, longa e desgastante. Felizmente encontrei uma advogada competente na cidade vizinha, uma mulher de meia idade que havia passado por situação semelhante e entendia perfeitamente o que estava em jogo. Eles sempre tentam nos fazer parecer loucas quando nos rebelamos. Ela me disse durante nossa primeira consulta: "Não deixe que isso te abale. Você tem todo o direito de lutar pelo que é seu." E lutei. Durante meses, juntei documentos, compareci a audiências, enfrentei olhares de reprovação no fórum. No final, venci. A casa ficou comigo, assim como meus bens pessoais. O Roberto ficou com a farmácia, que já estava em declínio devido ao escândalo, e seus próprios pertences. O divórcio foi finalizado 8 meses após aquela noite fatídica, mas ganhar a batalha legal foi apenas o começo da minha reconstrução. Tinha a casa, tinha meu emprego na biblioteca, mas havia um vazio imenso dentro de mim. As perguntas me atormentavam nas noites insones. Como não percebi antes? Houve sinais que ignorei? O que fiz de errado? Será que jamais confiarei em alguém novamente? Foi nesse período que comecei a escrever. Não um diário, mas pequenas histórias, reflexões sobre traição, superação, recomeço, palavras que jorravam no papel como forma de exorcizar os demônios que me perseguiam. Nunca tive pretensão de publicar nada. Era apenas terapia, ou assim pensei inicialmente. Um dia, minha chefe na biblioteca, Dona Teresa, me pegou escrevendo durante um intervalo. Ela pediu para ler. Hesitei, mas acabei permitindo. Seus olhos se encheram de lágrimas conforme avançava nas páginas. "Helena", ela disse ao terminar, "isso precisa ser compartilhado. Vai ajudar tantas mulheres que passam pelo que você passou." Foi assim que, quase sem querer, me tornei colunista do pequeno jornal local. Uma coluna semanal sob o pseudônimo de Fênix, onde compartilhava minhas reflexões sobre recomeços. Nunca mencionei explicitamente minha história pessoal, mas quem me conhecia podia ler nas entrelinhas. Para minha surpresa, a coluna se tornou popular. Recebia cartas de leitoras e alguns leitores agradecendo pelas palavras de conforto, pedindo conselhos, compartilhando suas próprias histórias de superação. A escrita se tornou meu refúgio, minha forma de dar sentido ao caos que havia se tornado minha vida. E aos poucos, outras oportunidades surgiram. Um jornal maior, da capital do estado, ofereceu-me espaço para uma coluna mensal. Uma pequena editora mostrou interesse em compilar meus textos em um livro. Comecei a dar palestras em grupos de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não deixei meu trabalho na biblioteca. Amava aquele lugar, os livros, o silêncio reconfortante, o cheiro de papel e conhecimento. Mas agora tinha uma renda extra, um novo propósito, uma voz que alcançava além das fronteiras da minha pequena cidade. Financeiramente, comecei a me estabelecer melhor. Com o divórcio finalizado e a casa legalmente assegurada como minha, decidi fazer algumas mudanças. Vendi um terreno que havia herdado de um tio no interior e usei o dinheiro para reformar a casa completamente. Pintei as paredes de cores vibrantes, troquei os móveis, redecorei cada cômodo. Precisava apagar os vestígios físicos daquela família que já não existia mais. Também fiz meu primeiro investimento imobiliário. Comprei uma pequena casa no centro da cidade, perto da praça, e a transformei em uma livraria-café. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio ligado a livros, mas o Roberto nunca apoiou a ideia. "É arriscado demais", ele dizia. "E você não entende de negócios."
Que ironia pensar nisso agora, considerando que em poucos anos minha livraria se tornaria um dos pontos de encontro mais queridos da cidade, enquanto a farmácia dele fecharia as portas, afundada em dívidas. E o que aconteceu com o Roberto e a Júlia depois do escândalo? As notícias chegavam até mim, mesmo quando eu tentava evitá-las. O Roberto permaneceu na cidade por mais 2 anos, lutando para manter a farmácia funcionando, mas o dano à sua reputação era irreparável. Os clientes migraram para a farmácia nova que abriu do outro lado da praça. Os fornecedores começaram a exigir pagamento adiantado, desconfiando de sua credibilidade. Eventualmente vendeu o estabelecimento por uma fração do valor real e mudou-se para uma cidade grande no sul do país, onde ninguém o conhecia. Soube anos depois que se casou novamente com uma mulher muito mais jovem. Espero sinceramente que tenha aprendido sua lição e não a faça sofrer como me fez. Quanto a Júlia, o caminho foi mais tortuoso. Depois de passar alguns meses com a tia, foi para a capital, onde completou os estudos vivendo em uma pensão para moças. Tentou faculdade de medicina, mas abandonou no 2º ano. Trabalhou como secretária, vendedora, recepcionista. Mudou-se de cidade algumas vezes, sempre inquieta, sempre buscando algo que parecia inalcançável. Soube por terceiros que teve problemas com bebida por um período, mas eventualmente buscou ajuda, entrou em terapia, conseguiu se estabilizar. E a Carla? Essa desapareceu completamente do mapa. Os pais a enviaram para viver com parentes no Nordeste, pelo que soube. Nunca mais ouvi falar dela e, honestamente, não me importo em saber. Durante muitos anos, não tive contato direto com nenhum dos dois, nem o Roberto, nem a Júlia. Era como se tivessem sido personagens de um pesadelo do qual finalmente acordei. Construí uma nova vida, fiz novos amigos, desenvolvi novos interesses. Tive alguns relacionamentos, nada muito sério. A capacidade de confiar plenamente em um homem havia sido irremediavelmente danificada, mas estava bem assim. Tinha minha independência, meu trabalho, minha escrita, minha pequena livraria. Tinha uma vida que era inteiramente minha, construída com minhas próprias mãos. Foi somente 15 anos após o divórcio que recebi a carta da Júlia. 15 anos de silêncio, de ausência, de perguntas sem resposta. A carta chegou numa manhã comum de outono, sem aviso prévio. O envelope era simples, o remetente de uma cidade distante que eu mal conhecia, mas reconheci a caligrafia instantaneamente. Meus queridos, no próximo vídeo, vou ler para vocês trechos dessa carta, que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas e trouxe um tipo diferente de fechamento para essa história dolorosa. E contarei também como foi o reencontro. Sim, houve um reencontro. E o que aprendi sobre perdão nessa jornada. Como contei no último vídeo, a carta da Júlia chegou 15 anos após o divórcio. 15 anos é tempo suficiente para construir uma vida inteira. Nesse período, minha pequena livraria café havia se tornado um negócio próspero. Expandira para o imóvel ao lado, acrescentando uma seção infantil e um espaço para eventos literários. Continuava escrevendo, agora não apenas para jornais, mas também publicando pequenos livros de crônicas que encontravam um público fiel. Minha mãe havia falecido tranquilamente durante o sono 3 anos antes, aos 92 anos. Sua partida deixou um vazio imenso, mas também uma sensação de paz por saber que teve uma vida longa e em grande parte feliz. A casa que compartilhamos em seus últimos anos agora parecia silenciosa demais. Então me mudei para um apartamento menor, acima da livraria. A antiga casa de família foi alugada para um jovem casal com filhos pequenos. Ouvir novamente o som de crianças correndo por aqueles cômodos me trazia um estranho consolo. Estava em um bom lugar na vida. Aos 63 anos, tinha saúde, independência financeira e um círculo de amigos verdadeiros que me acompanharam nos altos e baixos das décadas anteriores. Não me casei novamente, embora tenha tido alguns relacionamentos significativos ao longo dos anos. O mais duradouro foi com o Paulo, um professor de literatura da faculdade estadual que abriu um campus em nossa cidade. Estivemos juntos por 7 anos, sem nunca morarmos na mesma casa. Eu valorizava demais minha independência para abrir mão dela novamente. Nos separamos amigavelmente quando ele aceitou um cargo em outro estado e mantivemos contato por cartas e telefonemas ocasionais. A vida tinha seguido seu curso, com suas alegrias e tristezas cotidianas. Raramente pensava no Roberto, na Júlia ou naquela noite que mudou tudo. Era como um capítulo fechado de um livro que já não relia com frequência.
Até aquela manhã de outono, quando o carteiro entregou um envelope simples que reabriu antigas feridas. Lembro-me de sentar na pequena varanda do meu apartamento, uma xícara de chá fumegante ao meu lado, encarando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu nome e endereço escritos naquela caligrafia que, mesmo após tanto tempo, reconheci imediatamente. A Júlia sempre teve uma letra bonita, levemente inclinada para a direita, as letras arredondadas como ela mesma havia sido um dia. Uma menina de bochechas cheias e olhos curiosos. Por um momento, considerei jogar a carta fora sem abrir. Para que reviver aquela dor? Para que permitir que o passado invadisse o presente cuidadosamente construído? Mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo, uma necessidade de fechamento que nem eu mesma sabia que ainda existia, me fez abrir o envelope. A carta era longa, várias páginas escritas à mão, sem rasuras, como se tivesse sido cuidadosamente planejada e depois copiada a limpo. Começava simplesmente, sem rodeios. Querida Helena, não sei se ainda tenho o direito de chamar, lá de mãe. Levei 15 anos para encontrar coragem de escrever esta carta. 15 anos tentando entender o que aconteceu conosco, tentando compreender minhas próprias ações, buscando palavras que talvez possam explicar o inexplicável. Não espero perdão. Sei que o que fizemos ultrapassa os limites do perdoável, mas talvez você mereça uma explicação, por insuficiente que seja. Parei de ler por um momento, surpresa com a maturidade daquelas primeiras linhas. A última vez que vi a Júlia, ela era uma menina de 18 anos, chorando no canto do sofá após ter sido exposta. Agora, a voz na carta pertencia a uma mulher adulta de 33 anos, capaz de olhar para o passado com alguma perspectiva. Retomei a leitura. A Júlia contava sobre sua vida após deixar nossa casa, os meses difíceis com a tia que mal a conhecia e claramente a julgava pelo escândalo. A mudança para a capital, onde tentou recomeçar, estudar, construir uma vida normal, as dificuldades financeiras, os empregos temporários, os relacionamentos fracassados, um período de alcoolismo seguido por internação e recuperação e, finalmente, a terapia intensiva que a ajudou a enfrentar os demônios do passado. Foi durante a terapia, ela escrevia, que comecei a entender o que realmente aconteceu naquela casa. Não estou buscando desculpas, mas explicações. O terapeuta me ajudou a ver padrões que estavam invisíveis para mim na época. Como o comportamento do Roberto em relação a mim foi mudando sutilmente ao longo dos anos. Como ele criou uma dinâmica doentia, me fazendo sentir especial de maneiras que uma filha não deveria se sentir. Hoje, com a formação que tenho, reconheço que o que aconteceu tem um nome: abuso. Um abuso que começou muito antes daquelas fotografias, muito antes da Carla entrar em nossas vidas. Meu coração apertou ao ler essas palavras. Parte de mim sempre suspeitou que algo assim pudesse ter acontecido, mas era doloroso demais para confrontar. Preferia acreditar que tudo começou com a Carla, que foi uma fase rebelde da Júlia, qualquer coisa menos a terrível verdade que agora se desenrolava diante dos meus olhos. Não estou dizendo que não tenho responsabilidade, continuava a carta. Quando a Carla entrou em cena, eu já era tecnicamente adulta, com 18 anos. Deveria saber diferenciar certo de errado, mas anos de manipulação psicológica haviam distorcido minha percepção. Quando percebi que o Roberto estava interessado na Carla, senti uma mistura confusa de ciúme e alívio. Ciúme porque, de alguma forma, a atenção doentia era minha. Alívio porque, talvez assim, a atenção dele se desviasse de mim. A carta prosseguia detalhando como a Júlia, numa tentativa desesperada de manter algum controle sobre a situação, sugeriu as fotografias. Era uma forma de documentar, de tornar real algo que parecia um pesadelo nebuloso. Talvez inconscientemente fosse também um pedido de socorro, uma forma de garantir que a verdade viesse à tona eventualmente. A Carla não era realmente minha amiga, revelava a Júlia. Era apenas alguém que eu usava para meus propósitos confusos, como eu mesma estava sendo usada. Ela tinha seus próprios problemas, suas próprias carências. O pai realmente bebia, mas não era violento como ela dizia, apenas ausente, emocionalmente indisponível. A mãe estava sempre doente, sempre frágil. A Carla buscava atenção e afeto onde conseguia encontrar, assim como eu. A carta continuava por várias páginas descrevendo o processo doloroso de autorreconhecimento e cura que a Júlia havia percorrido. Como precisou confrontar não apenas o que havia feito, mas o que havia sido feito a ela.
Como teve que aprender a se perdoar antes mesmo de considerar pedir perdão a outro. Na última página, havia uma revelação que me pegou completamente de surpresa. Sou terapeuta agora, especializada em trauma e abuso. Trabalho principalmente com adolescentes e jovens adultos que passaram por experiências similares às minhas. Tento usar minha própria história para ajudá-los a encontrar um caminho para a cura. É um trabalho difícil, muitas vezes doloroso, mas profundamente gratificante. Cada jovem que consigo ajudar é uma pequena redenção para mim mesma. A carta terminava com um pedido simples. Não espero que me perdoe, Helena. Nem sei se quero colocar esse peso sobre seus ombros. O perdão deve ser uma escolha livre, não uma obrigação. Só queria que soubesse que aquela menina confusa e perturbada eventualmente encontrou seu caminho, que apesar de tudo consegui construir uma vida com significado. E que nunca, nem por um momento deixei de sentir sua falta e de me perguntar como teria sido se as coisas fossem diferentes. Se quiser me escrever de volta, ficarei feliz. Se preferir não responder, entenderei perfeitamente. A escolha, como sempre deveria ter sido, é inteiramente sua. Com carinho, Júlia. Terminei de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um turbilhão de emoções me invadiu. Raiva renovada contra o Roberto por ter abusado de nossa filha. Culpa por não ter percebido o que acontecia debaixo do meu nariz. Tristeza pelo sofrimento da Júlia e, surpreendentemente, um toque de orgulho pela mulher que ela havia se tornado apesar de tudo. Naquele dia, não respondi. Nem no dia seguinte. Precisava processar tudo aquilo, entender o que sentia realmente. Guardei a carta numa gaveta e tentei seguir minha rotina normal. Abrir a livraria, atender clientes, organizar livros nas prateleiras. Mas as palavras da Júlia ecoavam em minha mente constantemente. Após uma semana de reflexão, sentei-me à escrivaninha e escrevi uma resposta. Não foi fácil encontrar as palavras certas. Como expressar décadas de sentimentos complexos em algumas folhas de papel? Optei pela honestidade simples. Contei a Júlia sobre minha vida, sobre a livraria, sobre meus escritos. Falei da morte tranquila de sua avó e de como ela sempre perguntava por ela, mesmo nos últimos anos quando a memória já falhava. Não mencionei o Roberto. Não havia nada a dizer sobre ele que valesse a pena. Expressei minha tristeza por não ter percebido o abuso, por não ter protegido a filha que prometi cuidar. E finalmente agradeci pela carta, pela coragem de escrever, pela honestidade dolorosa. Sobre perdão, escrevi apenas. Perdoar é um processo, não um evento. Estou no caminho, Júlia. Não sei onde ele termina, mas estou caminhando. Enviei a carta sem muitas expectativas. Talvez fosse o início de uma correspondência. Talvez fosse apenas um fechamento necessário para ambas. Para minha surpresa, 2 semanas depois, recebi uma ligação. A voz da Júlia, agora adulta, mas ainda reconhecível, soou do outro lado da linha. Helena, é a Júlia. Recebi sua carta e... Bem, estou na cidade vizinha para um congresso. Gostaria de nos encontrarmos se você se sentir confortável com isso. O encontro foi marcado para o dia seguinte, na minha livraria, após o horário de fechamento. Passei o dia inteiro nervosa, derrubando livros, errando trocos, distraída com pensamentos sobre o que diria, como reagiria ao ver novamente aquela que foi minha filha por tantos anos. Quando a sineta da porta tocou às 6 em ponto, após o último cliente sair, meu coração quase parou. Ali estava a Júlia, uma mulher de 33 anos, tão diferente da adolescente que conheci, e ao mesmo tempo, inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos claros, agora mais maduros, marcados por linhas de expressão que falavam de dor, mas também de sabedoria adquirida. Olá, Helena, ela disse, a voz ligeiramente trêmula. Não houve abraço imediato, nem grandes demonstrações emocionais. Apenas 2 mulheres, marcadas pela vida de maneiras diferentes, se reencontrando após um longo e doloroso intervalo. Subi com ela para meu apartamento, preparei chá, nos sentamos à mesa da cozinha, tão diferente daquela outra mesa naquela outra cozinha, onde uma família inteira se despedaçou em uma única noite. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, após os primeiros momentos de constrangimento. A Júlia falou sobre seu trabalho como terapeuta, sobre como transformar sua dor em propósito havia sido crucial para sua recuperação. Contou sobre seu casamento recente com um professor universitário, um homem gentil e paciente que conhecia toda a sua história e a amava mesmo assim.
Falou sobre seus planos de adotar uma criança no futuro próximo, querendo oferecer a um pequeno ser o lar estável e amoroso que ela mesma havia perdido. Eu falei sobre a livraria, sobre meus escritos, sobre as pequenas alegrias da minha vida cotidiana. Mostrei fotos da minha mãe em seus últimos anos, dos sobrinhos netos que raramente via, mas com quem mantinha correspondência regular. Falamos sobre livros que amávamos, músicas que nos tocavam, lugares que gostaríamos de conhecer um dia. Foi uma conversa entre duas adultas, tentando construir uma ponte sobre um abismo de dor e traição. Não mencionamos o Roberto diretamente, embora sua sombra pairasse inevitavelmente sobre nós. Não discutimos em detalhes o passado. A carta já havia dito o suficiente. Concentramo-nos no presente, nas pessoas que havíamos nos tornado. Quando a Júlia estava de saída, já passava da meia-noite. Na porta, ela hesitou, então me abraçou brevemente. Obrigada, sussurrou, por me receber, por me escutar, por existir. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. Não nos tornamos inseparáveis. Ambas tínhamos vidas estabelecidas em lugares diferentes, mas começamos a manter contato regular. Telefonemas mensais, visitas ocasionais quando uma ou outra estava na cidade, uma relação cautelosa, respeitosa, que foi lentamente se transformando em algo próximo de amizade. 3 anos após nosso reencontro, estive presente quando a Júlia e seu marido receberam em seus braços uma menina de 5 anos, com olhos grandes e assustados, agarrada a uma boneca surrada. A história se repetia, mas desta vez, jurei silenciosamente, teria um final diferente. Aquela criança seria amada, protegida, respeitada em sua individualidade. E eu, agora uma espécie de avó postiça, faria parte desse novo capítulo. O perdão completo veio gradualmente, não como uma grande epifania, mas em pequenos momentos. Quando vi a Júlia ajudando sua filha adotiva com a lição de casa, com infinita paciência, quando a ouvi dar uma palestra para pais sobre sinais de abuso infantil, sua voz firme e clara, determinada a evitar que outras crianças passassem pelo que ela passou. Quando percebi que ela havia se tornado uma mulher notável, não apesar do passado, mas de certa forma por causa dele, transformando sua dor em propósito, suas cicatrizes em mapas para guiar outros. Quanto ao Roberto, nunca mais o vi. Soube por terceiros que faleceu de ataque cardíaco aos 67 anos, sozinho em um apartamento na cidade grande para onde se mudou. Senti nada, nem alegria, nem tristeza, nem alívio, nem raiva. Apenas um vazio neutro, onde antes havia existido tanto amor e depois tanto ódio. Talvez esse seja o verdadeiro perdão, não sentir nada por alguém que um dia significou tudo. Meus queridos, essa é minha história, uma história de traição, dor, renascimento e, finalmente, perdão. Não um perdão fácil ou instantâneo, mas um perdão conquistado com esforço ao longo de décadas, através de muitas lágrimas e muita reflexão. Se há uma lição que aprendi nessa longa jornada, é que o perdão não é um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. É liberar-se do peso do ódio, da amargura, do desejo de vingança. Não significa esquecer, nem justificar o injustificável. Significa simplesmente escolher não carregar mais aquela dor, não permitir que ela defina quem somos. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida plena, com suas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A traição que um dia pensei que me destruiria, acabou por me fortalecer de maneiras que nunca imaginei possíveis. Me forçou a descobrir recursos internos que não sabia que possuía, a construir uma vida inteiramente minha, a ajudar outras mulheres através das minhas palavras e exemplo. Obrigada por me acompanharem nessa jornada, por ouvirem minha história com tanto carinho e respeito. Espero que de alguma forma ela possa trazer conforto ou inspiração para quem esteja enfrentando seus próprios desafios. Lembrem-se, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega, e às vezes a luz mais bela surge justamente após as tempestades mais violentas. Se gostaram da minha história, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém que possa precisar ouvir essas palavras. Cada inscrição me incentiva a continuar compartilhando minhas experiências com vocês. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Adoro saber o que pensam e como minha história tocou suas vidas. Fiquem com Deus, meus queridos. Até o próximo vídeo.